você ver como a política brasileira é um negócio maluco. 6 meses atrás eu fiz um vídeo, falando que o Bolsonaro teria uma reeleição tranquila em 2022, caso ele faça o feijão com arroz até lá. Tipo, no Brasil você não precisa fazer um governo extraordinário para se reeleger. Na verdade, não passa nem perto disso. Então, sem um candidato à altura de um Lula pro Bolsonaro concorrer, a própria cultura política do brasileiro de dar continuidade pro governo do momento era o que provavelmente iria conduzir o Bolsonaro à reeleição. O que se via até então era que nenhum candidato teria força para polarizar com ele. Nem naquilo que nós chamamos de direita, que seria quase que monopolizada por inteiro pelo Bolsonaro, que seria protagonista, num campo anti-esquerdista e antipetista, e nem na própria esquerda, pois Ciro, Boulos, ou seja lá quem fosse o candidato do PT, até agora não foram alçados como adversários com projeção ao ponto de bater o atual presidente. Daí é que eu acho que o pragmatismo do povo brasileiro ia acabar falando mais alto. Só que é o seguinte, com a anulação das condenações do Lula, o cenário se altera bastante. Com o petista podendo concorrer, já existe e há de se fortalecer a polarização. Nesse caso, pensando de forma realista, então não é o que eu desejo, é o que eu acho que vai acontecer tendo em vista a conjuntura atual, eu já vejo a ideia de uma terceira via como quase inviável na prática. Parece mesmo inevitável que os dois candidatos mais fortes na eleição do ano que vem serão mesmo disparado Lula e Bolsonaro. A não ser que um fato novo, venha a dar novos ares à política brasileira, como a ascensão fenomenal de um personagem que se opõe ferrenhamente aos dois maiores postulantes. Mas para não fazer uma projeção fantasiosa aqui, isso não parece ser o mais realista no momento atual. Então é provável que uma terceira via só tenha alguma chance de sucesso mesmo, caso ela se una, e não se ela estiver dividida em muitos candidatos, como parece que é o que vai acabar acontecendo. Dessa forma, hoje o que nós temos é Lula e Bolsonaro com uns 30% de intenções de voto cada, e os outros 40% serão distribuídos entre praticamente uma dezena de outros candidatos que vão tentar se lançar como uma alternativa, sendo que nenhum deles sozinho ultrapassa hoje os 10% para tentar fazer uma sombra em relação ao Lula e ao Bolsonaro. É claro que esses números eu não tirei da minha cabeça, Com base em algumas pesquisas que eu andei acompanhando nesses últimos meses, esse é um cenário que me parece bastante razoável. E eu já sei o que você tá pensando. Cara, não acredita em pesquisa. E realmente, pesquisas são falhas e algumas delas você ainda acaba desconfiando se realmente os números ali apresentados não foram manipulados. Mas quando você analisa várias pesquisas diferentes, você consegue fazer uma média ali e dá para enxergar um pouco melhor o horizonte. E bem, nós temos a última pesquisa Datafolha, do dia 12 de maio, pelo menos é a última no dia de gravação desse vídeo, que traz um quadro no mínimo muito estranho. No primeiro turno, o Lula parece confortável na liderança com 41% das intenções de voto, e o Bolsonaro teria apenas 23%. Ou seja, 18 pontos percentuais de vantagem para o Lula. Já no caso da pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada apenas 5 dias antes do Datafolha, a projeção é muito diferente. Num dos cenários pesquisados, é o Bolsonaro que aparece na liderança com 34% e o Lula em segundo com um pouco menos de 30%. Então é o seguinte, se duas pesquisas trazem cenários tão discrepantes, ou desconfia-se da idoneidade de um dos institutos de pesquisa, ou da metodologia, ou as duas coisas. Já que uma pesquisa por amostragem pode trazer resultados tão dissonantes daquilo que a gente já constata empiricamente no dia a dia, não parece certo que realmente eles tenham uma chance alta de representar a realidade. Mas vamos fazer uma presunção de inocência aqui e acreditar que as pesquisas sejam realmente conduzidas da maneira mais séria e honesta possível. A maioria dos institutos de pesquisa colocam uma confiança ali de 95% dentro de uma margem de erro de 2 ou 3 pontos percentuais. Só que com uma variação de mais de 20 pontos percentuais de pesquisa para pesquisa, ou seja, o Bolsonaro sai de 23% no Datafolha para 34% no Paraná Pesquisas, e o Lula sai de 41% para 29% de uma pesquisa para outra, e tudo isso num curto espaço de tempo, isso é muito importante, quer dizer que essa confiança de uma ou até das duas pesquisas não se confirma na vida real. Então, realmente é preciso ter muito cuidado com pesquisas. Elas ajudam a vislumbrar um pouco dos cenários, mas a metodologia não parece ser realmente acurada. Pesquisas têm métodos diferentes, Umas acontecem presencialmente, outras por telefone, e umas até por internet. Só que, independente do método,
É muito difícil retratar um horizonte de mais de 200 milhões de pessoas, ou 150 milhões de eleitores, numa amostra de 2.000 e poucos pesquisados, mesmo que estratificados corretamente. Mas como pesquisas são uma das poucas opções que nós temos, né, para medir a realidade, por via das dúvidas, eu tendo a acreditar que hoje o cenário mais próximo do real é esse daqui, ó. Essa é uma pesquisa da XP e PESP, da mesma época do Datafolha e do Paraná Pesquisas, e pelo que eu tenho visto, esse é o reflexo, uma média de grande parte de outras pesquisas. Então algumas pesquisas colocam vantagem pro Bolsonaro, né, outras pro Lula, o que me faz pensar que talvez essa seja a pesquisa que melhor retrata o momento atual. Ela aponta então um equilíbrio entre Bolsonaro e Lula. Neste caso, 30-30, com os outros postulantes muito abaixo, como eu já imaginava. Ou seja, existe uma evidente polarização. Só que ainda falta um ano, né, até que comecem oficialmente as campanhas, e até lá muita água vai rolar, então eu quero me aprofundar aqui na questão de como e onde Bolsonaro e Lula vão conquistar seus votos. Começando pelo Lula, é óbvio que uma boa parte dos seus votos virão especialmente do Nordeste, daqueles que se sentiram beneficiados pelo governo do PT e que sentem nostalgia daquela época em que os mais pobres foram agraciados com programas de renda e projetos sociais. Ademais, algo que tem sido surpreendente é que o Lula vem ganhando muita força até mesmo no Sudeste, onde geralmente eles têm mais dificuldade para arrancar seus votos em eleições presidenciais. E eu acho que isso se explica das seguintes formas. Essa população é uma população bem engajada politicamente, ela é bastante participativa no debate público, e como ela tem um nível de exigência muito grande e fiscaliza bem mais os atos do governo, a cada dia essa região está rejeitando mais o governo Bolsonaro. E eu acho que algumas das razões para isso são até que bem simples. Neste caso, a gestão da pandemia pelo governo, as declarações controversas do presidente, a estagnação da economia, o lento andamento das reformas, e também um fator que pega muito é o crescente progressismo dos grandes centros urbanos, que reprovam com cada vez mais radicalismo aquilo que eles veem como reacionário. Então é natural que um socialista como o Lula ainda tenha popularidade por esses lados. O Lula ainda pode se beneficiar também por ser oposição, né, e só ter o trabalho de apontar os defeitos do atual governo, além, é claro, de tentar se vangloriar dos avanços da época do seu governo. Assim, eu bato no ponto que é lógico que é muito mais fácil destruir do que construir, né? Se opor do que ter a responsabilidade de mostrar resultado. E nesse caso, Bolsonaro pode ter um caminho muito mais doloroso que o Lula até começarem oficialmente as campanhas. O Bolsonaro já não teve muita sorte porque logo no segundo ano de seu governo ele já teve que encarar uma pandemia, né, de proporções globais. Mas aquilo que poderia significar a decadência do seu governo pode se tornar ainda uma carta na manga. O PT, sem pandemia, entregou 2 anos de forte recessão econômica em 2015 e em 2016, com quedas no PIB de 3,8% e 3,6%, respectivamente. Já o governo Bolsonaro, em ano de pandemia, em ano de crise global, entregou um ano de recessão parecido com um dos anos de recessão do PT, só que o PT sem pandemia, né? Queda de 4,1% do PIB em 2020. Só que no segundo ano de pandemia, várias previsões já apontam que o PIB pode crescer mais de 5% em 2021, anulando as perdas do primeiro ano de pandemia. E esse é um argumento muito forte a favor do Bolsonaro. E a percepção da sociedade nesse ano e no próximo pode gradativamente mudar para uma visão mais positiva do Bolsonaro, uma vez que já está começando a haver um arrefecimento da pandemia com a vacinação do povo, além de uma forte recuperação econômica, com geração de empregos e uma tendência de valorização da moeda. Nesse caso, a influência dos mercados, que tem confiança muito maior no Bolsonaro do que tem no Lula, e o bom andamento da economia pesam bem mais na escolha do presidente do que, por exemplo, a agenda social e de costumes. É aí que o Bolsonaro pode se beneficiar muito da recuperação econômica que já está acontecendo e ainda está por vir. E, como eu já disse, um ponto indispensável é a cultura do nosso país de sempre reeleger o presidente, ainda que ele não faça um bom governo. Poxa, é só pegar o exemplo da Dilma em 2014. A continuidade na via das dúvidas é o caminho que o brasileiro médio acaba se apegando. Então o fator Lula de volta ao páreo, antes de ser uma pedra no sapato do Bolsonaro, pode ser a peça-chave para a reeleição dele, caso ele acabe fazendo uma oposição inteligente ao petista.
É muito mais fácil quando você só precisa mirar toda a sua artilharia somente em um único adversário. E nesse caso, reforçando os escândalos de corrupção e a recessão econômica da era PT, o Bolsonaro pode ter argumentos fáceis para se apegar e muito simples de serem compreendidos pelas massas. Uma questão importante é a seguinte: como o atraso na compra de vacinas pode influenciar o jogo político e a aprovação do Bolsonaro em 2022? A tendência é que a maior parte da população já esteja vacinada até o fim de 2021. Então, será que nas eleições de 2022 a má gestão do governo na crise do coronavírus ainda estará viva nas mentes ou a pandemia já serão águas passadas? Enfim, ganhe quem ganhar, e provavelmente por uma margem muito pequena, e depois de uma campanha recheada de populismo, a polarização há de continuar. E como não vai haver nem de perto uma unanimidade no nome do próximo presidente, 1/3 da população vai amá-lo, mais 1/3 vai odiá-lo porque não queria ele, né, queria o outro, e o outro 1/3 vai odiá-lo também porque não queria nenhum nem outro. Fato é que quem se eleger para o posto mais alto da República certamente irá ter que lidar com um país extremamente dividido. E no mais é isso, o assunto das eleições do ano que vem ainda vai dar muito o que falar, né? Então o espaço de comentários está aberto para você dar a sua opinião de quem você acha que chega mais forte para a eleição presidencial do ano que vem. Aproveita também que você já vai comentar e já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal também para dar uma força aqui pro Lobo. E por fim, se você aprecia esse tipo de conteúdo a ponto de querer financiar ele, tem como, cara. Basta clicar no botão de Seja Membro e você pode ter certeza que isso vai ajudar bastante o canal a trazer vídeos muito interessantes com maior frequência. Então, como de costume, muito obrigado a você que já é um apoiador. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu fui.